Comigo a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, irmãos. Capítulo de número 4, verso de número 16. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 16. Hoje, culto de ensino, eu gostaria de trazer para os irmãos um ensino a respeito deste texto, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Novamente, o texto diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aqui Paulo, irmãos, Paulo vai dar instrução a um jovem pastor, a um jovem evangelista, como os irmãos podem notar, chamado Timóteo. E Paulo, nesse texto que nós lemos, Paulo vai falar sobre a conduta que Timóteo deveria ter. E esse texto traz para nós algumas coisas interessantes, algumas lições interessantes que nós precisamos tomar cuidado para que nós não façamos como alguns fazem. Sabe, aqueles que nadam e morrem na praia. E muitos morrem tão próximo de chegar do outro lado da margem. Então Paulo, ele vai nos dar uma orientação aqui, e eu gostaria de discorrer com os irmãos um pouco sobre isso, dizendo: tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. A falta, irmãos, de atenção muitas vezes que nós temos nas atitudes simples da vida, a falta que muitas pessoas têm de cuidado nas atitudes da vida, leva essas pessoas a sofrer situações complicadas e das mais dificultosas possíveis. E muitas vezes essas situações acontecem, essas situações advêm por falta de um cuidado, e de um cuidado de nós mesmos. É interessante notar que o mundo, ele vive uma fase, eu acredito que sempre viveu, e feliz é a pessoa que consegue se livrar disso, mas o mundo, ele vive uma fase que é muito mais fácil enxergar o erro do próximo do que olhar para o espelho e enxergar o seu próprio erro. E quando nós olhamos o erro do outro e não tiramos a trave que está nos nossos olhos, que é o que Jesus ensinou, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós fazemos de errado. E isso pode trazer consequências danosas para a nossa vida. E é uma verdade que nós só nos damos conta do que ocorreu depois do acontecido. E daí, às vezes, a situação parece que até nos pegou de surpresa. Mas por que nós somos surpreendidos, irmãos? Muitas vezes nós somos surpreendidos porque nós descuidamos das pequenas coisas. Você quer um exemplo? Muitos se preocupam em pregar. É benção pregar, mas não se preocupa com o que vem antes da pregação, que é uma vida de orar
são. Ele se preocupa com a grande coisa, porque para ele é grande, porque o pregar vai aparecer para todo mundo ver. Mas o que está por trás da pregação é o tempo que o pregador passou com Deus no seu quarto. Quando eu digo seu quarto, pode ser no carro, pode ser, sei lá, se é uma mulher lavando louça, pode ser no seu trabalho, você trabalhando, mas conversando com Deus. O que vem antes da pregação é a oração. Outros se preocupam em cantar, em tocar, mas o que vem antes do cantar e antes do tocar é a oração, é o detalhe que vem antes, que faz toda a diferença. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Lembra quando alguém cai, e daí você fala assim, ó, irmão fulano de tal saiu da igreja. Daí você fala, mas aquele irmão que cantava, não é assim que a gente faz? Porque a gente olha a coisa grande que a pessoa está fazendo. Nós não falamos, aquele irmão caiu, porque ele não dava atenção que nos pequenos detalhes. Então nós somos pegos de surpresa, nós somos surpreendidos. Na maioria das vezes nós somos surpreendidos porque nós descuidamos das pequenas coisas. E isso é um problema, irmãos, muito grave para a vida de um cristão. Isso é um problema muito complicado. Você imagina, se um pedreiro ele começa a fazer um muro e ele esquece de um pequeno detalhe, colocar a base alinhada e no prumo. O total é a construção pronta. Mas se ele descuidou do detalhe, o que vai acontecer com aquela construção, irmãos? Ela vai ficar torta, vai ficar fora de prumo. Então sempre que nós somos surpreendidos na vida, nós sempre somos surpreendidos porque nós descuidamos das pequenas coisas. Nós não cuidamos de nós mesmos. Nós olhamos que o outro está fazendo o muro torto, mas nós não olhamos que nós também estamos fazendo o nosso muro torto. Enquanto nós olhamos o outro fazer o muro dele torto, nós continuamos a fazer o nosso mais torto ainda. E isso lá na frente vai trazer uma consequência danosa para as nossas vidas. E qual que era o detalhe, irmãos? O pequeno detalhe: parar de olhar para o muro do outro e focar no meu muro, focar na minha construção, focar naquilo que eu estou fazendo, focar no meu chamado, focar naquilo que Deus preparou para mim e no chamado que Deus colocou em minhas mãos. Nós também somos surpreendidos porque nós confiamos muito em nós mesmos. O homem tem uma facilidade, irmãos, de confiar na sua própria força, de confiar na sua própria sabedoria. Pode ver, e aí entra o detalhe: naquilo que você sabe fazer, geralmente você não fala com Deus, porque naquilo que você sabe fazer, você tem a certeza que você domina. Você confia no seu próprio eu, e aí vem aquilo que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas a Bíblia não está dizendo isso para que eu não tenha relação pessoal com meu irmão. Pelo contrário, a Bíblia, quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, está dizendo maldito o homem que confia na sua própria força, no seu próprio intelecto, que confia em si mesmo e não tem a sua confiança depositada em quem? No Senhor. Por isso que muitas vezes nós saímos para viajar 2.000 quilômetros, mas como nós temos a nossa carta de motorista e sabemos dirigir, Felipe, nós não falamos com Deus, porque eu confio que eu sou um bom motorista, e eu confio que eu vou chegar até onde eu quero chegar. E nós somos surpreendidos muitas vezes por causa das pequenas coisas. Nós também somos muito surpreendidos, irmãos, quando nós deixamos de valorizar princípios espirituais, quando nós deixamos de valorizar aquilo que a Bíblia nos ensina e nos admoesta, valorizando muitas vezes as fábulas e valorizando conselhos diferentes daquilo que está na Bíblia. Então nós somos pegos o quê? Somos surpreendidos pelo problema. Mas na maioria das vezes este problema se originou por causa de um pequeno detalhe. Vai dizer que você nunca foi surpreendido porque não conseguiu pagar uma conta, e tudo se originou porque você não fez um detalhe: sentar
gastar um pouquinho de tempo e ver se o que você estava planejando ia dar certo e ia caber no seu bolso. Eu trabalhei em loja há muito tempo. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes compravam um produto, daí chegava em casa, quando chegava em casa ia ver o detalhe, daí voltava na loja querendo cancelar a compra, porque daí via no detalhe que não ia ter condições de pagar. Então é um problema muito grande quando nós não valorizamos princípios espirituais e deixamos o detalhe em detrimento daquilo que é grande. E no reino de Deus, irmãos, existem alguns princípios que são imutáveis. E são esses princípios espirituais que todos nós precisamos saber, que todos nós precisamos andar diante dele, para que nós não venhamos a nos perder nos detalhes. E é isso que Paulo está falando a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Qual que é o primeiro princípio espiritual, irmãos, no reino de Deus, que é imutável? O primeiro princípio espiritual no reino de Deus é que o começo não é mais importante do que o final. Você já reparou como tem muitas pessoas que no começo, irmão, é aquela maravilha, mas nunca chega no final. São pessoas que têm uma força para começar alguma coisa, mas não tem força o quê? Para terminar. São pessoas que iniciam muitas vezes uma faculdade, iniciam um curso, falam, eu vou tocar violão, né? Daí, irmão, vai, compra o violão mais caro, pega o professor mais caro, né? Daí aquela semana ele não sai na frente do violão, quase que briga com a esposa, né? Quase que perde tudo por causa do violão. Daí depois da primeira semana, irmãos, o violão está lá encostado, está lá na poeira, né? Ele não quer mais saber daquilo. Esqueceu a vontade que tinha de tocar o violão. Por quê, irmãos? Porque não valoriza um princípio espiritual. No reino de Deus, irmãos, o que vale é o final. A Bíblia diz assim, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta ser final só no começo, fiel até o meio. Não, mas nós temos que ser fiel até a morte. Nós temos que começar, irmãos, essa carreira que nos está proposta, e temos que investir nela de toda a armadura de Deus para as nossas vidas. E não importa a dificuldade que vier, não importa a pedrada que vier, não importa o problema que vier, nós temos um foco e nós temos uma meta. E a meta é seguir até o final. A meta é encontrar com Cristo. A meta é entrar no céu. A meta é ver a face de Cristo frente a frente. A meta é estar com Ele. Enquanto eu estiver nesta proposta, eu não vou desanimar. Eu vou caminhar, eu vou andar, não vou cansar, porque eu quero chegar até onde Jesus disse que eu poderia chegar. Jesus, ele foi muito bem claro. Ele disse que ele ia ao céu e ele nos prepararia um lugar. Então, se ele disse, irmãos, o nosso lugar está preparado no céu, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, em nome de Jesus, entender que o final é mais importante do que o começo. Então, se eu sou fiel hoje, amanhã eu quero ser mais fiel do que hoje. Se hoje eu me santifiquei, amanhã eu quero me santificar mais do que hoje, porque eu quero encontrar com Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero usufruir do final das coisas e não somente do princípio das coisas. Que adianta você fazer um curso de medicina, se eu não me engano são 5 anos, né? Que adianta você fazer 4 anos se você não pegou o melhor das coisas, que é o diploma e a sua profissão como médico? Não adianta de nada. Você se esforçou 4 anos, se dedicou 4 anos, e por 1 ano você perdeu o seu diploma. Tem muitas pessoas perdendo o céu, irmão, por muita pouca coisa. Tem muitas pessoas se perdendo nos detalhes.
Tem muitas pessoas encantadas com o assovio do passarinho e com a beleza das flores e perdendo de vista aquilo que é mais importante. Tem muitas pessoas se perdendo no detalhe do passarinho, no detalhe das flores e se perdendo com o que há de mais importante, que é a sua salvação. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida esta noite, sobre você que está em casa, sobre você que está aqui. Se você começou, você vai terminar em nome de Jesus. Se você deu o primeiro passo, Jesus vai te sustentar e você vai até o final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O segundo princípio espiritual, irmãos, que nós devemos aprender e não devemos prevaricar nele, é que a presença de Deus em nós, ela é condicional. Aliás, toda a Bíblia ela é condicional. Toda a Bíblia ela é condicional. Olha o que diz, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 2. 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 2. Diz assim: ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Note e preste bastante atenção nisso que a Bíblia diz. Se nós o buscarmos, ele estará em nós. Mas se nós o deixarmos, ele também nos deixará. Aqui, Azarias, filho de Obed, vai levar uma mensagem do Espírito de Deus a Asa, para que Asa fizesse uma reforma em Judá. E o Espírito do Senhor, falando por meio do profeta Azarias, ele é muito claro com Asa. Ele chama Asa e diz a Asa o seguinte: olha, Asa, se Judá estiver comigo, eu vou estar com vocês. Mas o contrário também é verdadeiro. Se Judá me deixar, eu também o deixarei. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que Deus está andando com ela, mas pelo fato dela não estar andando com Deus, Deus já está longe dela há muito tempo. São pessoas que não buscam mais a presença de Deus. São pessoas que já estão no modo automático. Entrou no modo automático de operação. E ele já não busca mais a presença de Deus. Ele não já se enamora mais de Deus. Ele já não se envolve mais com Deus. Ele não busca sentir a presença do Espírito Santo. Ele não pede direcionamento a Deus naquilo que ele vai fazer. Ele vai se perdendo em todos os detalhes. E ele acha que está andando com Deus, mas Deus já está distante dele há muito tempo. A Bíblia vai dizer, irmãos, note bem, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Enoque. E a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus a ponto de Deus o tomar para si. Enoque não provou a morte. Enoque foi transladado ao céu. Ele subiu ao céu, foi raptado por Deus, porque ele andava tão junto de Deus, que Deus o tomou para si. Quem tem que andar junto de Deus é nós. E quando nós andamos junto dele, ele se faz presente em nossa vida a tal ponto que aonde nós passarmos, aonde nós andarmos, vão confundir nós com ele, vão olhar para nós e dizer: você tem cara dele, você parece com ele, você fala igual a ele, você anda igual a ele, você é um deles, em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos buscar a Deus. Ou seja, a presença de Deus, ela é condicional na vida do homem e na vida da mulher. Não tem como Deus andar comigo, irmãos, se eu não ando mais com ele.
Não tem como Deus estar comigo se eu não busco mais a presença dele. Não tem como Deus estar comigo, vou traduzir para você, se eu não oro mais. Não tem como Deus estar com você se você não dobra os seus joelhos e você não fala com Ele. Não tem como Deus estar com você se você não abre a sua Bíblia e não ouve a palavra dEle, e não medita na palavra dEle, e não entende aquilo que Ele está te dizendo, e não segue o direcionamento que Ele está te dando. João capítulo de número 7, verso 37 e 38 vai dizer assim, se você puder abrir na sua Bíblia, João capítulo de número 7, verso de número 37. A Bíblia vai dizer: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, irmãos, Deus só permanece em você se você permanecer nele. Se você tem sede, venha esta noite até Ele. Procure a Ele, porque Ele pode matar a tua sede. Ele pode fazer fluir de dentro de nós rios de água viva. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar enxertado nele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos os ramos e Ele é o tronco. E todo ramo que está enxertado no tronco, este ramo produz em nome de Jesus. Todo ramo que está enxertado no tronco desta videira, dele flui rios de água viva. Você já viu algum galho, irmão, que sai da árvore ter vida? Depois de um tempo, o que acontece com ele? Ele seca, serve só para queimar. Assim é com o crente, irmãos, que não entende esta condicional, que não entende este detalhe, que ele só produz quando ele está enxertado na videira verdadeira. Se você estiver enxertado na videira verdadeira, você vai orar e a mão de Deus vai se manifestar sobre você. Se você estiver enxertado na videira verdadeira, rios de água viva fluirão sobre a sua vida. Você vai matar a sede daqueles que estão sedentos. Você vai ter uma palavra de vitória para aqueles que estão morrendo. Você vai ter uma palavra de vida para aqueles que estão necessitando. Você vai fazer a diferença, porque você está andando com Deus. Você está enxertado na videira verdadeira. E todo aquele que está enxertado na videira verdadeira, esse tem vida da parte de Deus. Portanto, se nós o buscarmos, nós o acharemos. E se nós estivermos nele, ele estará em nós. O terceiro princípio, irmãos, imutável, que nós devemos valorizar e prestar muita atenção, irmãos, são as alianças que nós fazemos fora da vontade de Deus. São alianças que muitas vezes nós fazemos e trazem grandes prejuízos para a nossa vida. O apóstolo Paulo em Coríntios vai orientar os irmãos de Corinto a não se colocarem num jugo desigual. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que se associam com pessoas que não professam a mesma fé. Pessoas que se metem num jugo desigual que não precisaria se acomunar. Isso traz prejuízo. Ela não observa o que é um pequeno detalhe. Fazem sociedades com pessoas ímpias, com pessoas que, enquanto você vem aqui pedir para Deus abençoar, ele vai até os deuses dele para pedir para os deuses dele abençoar. E se perde, irmãos, desse caminho com alianças tortuosas, que não fazem bem à sua vida espiritual, que não fazem bem a você. E você acaba sofrendo uma consequência danosa muitas vezes,
por causa de uma aliança mal feita. E isso traz problemas às vezes para sua família, problemas para o seu ministério, problemas para a sua casa, para os seus negócios. Tudo porque você não observou um detalhe e se aliançou com quem você não devia se aliançar. Nós devemos tomar um cuidado muito grande para que nós andemos, irmãos, de uma maneira que Deus possa se agradar de nós. Não tem como você servir a dois senhores, porque um vai desagradar do outro. E quando nós nos colocamos em jugo, irmãos, desigual, que é o que Paulo ensina em Coríntios, nós estamos deixando de obedecer um princípio muito importante da palavra de Deus. Repare bem, irmãos, um jovem cristão casa com uma jovem não cristã. Imagine o problema que vai ter no meio disso tudo. Um quer vir para a igreja e o outro não quer vir. Um vem, ouve o hino aqui, chega em casa cantando, né? Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E quando chega em casa, talvez vai escutar lá aquilo que ele não gostaria de escutar. E a Bíblia ela é muito bem clara com relação a isso. A nação de Israel, sempre que ela fez aliança com nação pagã, a nação de Israel sempre sofreu. Salomão, quando ele ajuntou para si vários cavalos, mas muitos cavalos, ele foi condenado por Deus por causa disso, não porque era problema ter muitos cavalos, mas quem tinha no momento o correto manuseio na época com cavalos eram os egípcios. E Salomão então teve que começar a se envolver com eles, fazer alianças com eles, para cuidar dos seus muitos cavalos. E ele teve um problema muito sério por causa disso. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com as alianças que nós fazemos. Quer mais uma? Você é crente, está passando por um problema, passando por uma dificuldade. Você, em vez de falar com Deus, você vai e fala com alguém que não é crente, e abre o seu coração. E ali você coloca-se então no que? Num jugo desigual. O que é o jugo, irmãos, desigual, quando o apóstolo Paulo fala? O jugo era uma ferramenta que era usado aqui na cabeça do boi. Então você colocava 2 boi para trabalhar, e esse jugo ia cada argola, para ficar fácil para os irmãos entenderem, uma argola na cabeça de cada boi. Então os bois ele tem o que, irmãos? A mesma o quê? A mesma força, não é? E eles vão puxar aquele arado, puxar aquela ferramenta com a mesma força. Agora os irmãos imaginam colocar um jugo, irmãos, num boi, e a outra peça colocar numa ovelha. O boi vai ter que fazer 2 serviços. Ele vai ter que puxar a peça e puxar a ovelha. E aí vai ter um problema, o boi vai cansar, vai ficar complicado. Você quer ver às vezes o que acontece? Muitas vezes até dentro da igreja. Um irmão que gosta de pregar, que gosta de se envolver com a obra de Deus, que gosta de ser ativo na igreja, às vezes ele casa com a pessoa dentro da igreja mesmo, uma irmã, mas uma irmã que é totalmente contrária a isso. É um jugo que desigual. Ele vai querer fazer e ela não, e aí vai ter um problema sério. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes depois nós jogamos a culpa em quem? Deus, falamos igual Adão, né? Deus, a mulher que tu me deste, mas foi você que escolheu. Deus, o sócio que o Senhor me deu, mas foi você que escolheu. Deus, o amigo que você me deu, mas você que escolheu. Observar, irmãos, para que nós não desprezamos esses princípios espirituais.
Nós temos que entender, irmãos, que para nós recebermos a força do Senhor, o nosso coração também não pode estar dividido. Esse também é um princípio espiritual que nós não devemos nos esquecer. Deus não aceita, irmãos, parcialidade. Deus quer você o quê? Por inteiro. Quando Deus fala assim, em Apocalipse, porque não é frio, nem quente, é morno, eu vou te vomitar. Ele fala para a igreja. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele quer você por inteiro. Ou você é quente, irmão, ou você é frio. Ele não quer imparcialidade, Ele não quer você dividido. Ele não quer nós, tendo que um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ou nós somos totalmente dele ou não somos. Não existe meio termo. Eu estava dizendo esses dias, que existe uma frase que dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso, irmãos? Mentira. E pode ver, quando alguém vem e fala isso para nós, geralmente é alguém que não é crente, não é evangélico, a gente às vezes concorda, para não ficar, não criar um problema. Tem pessoas que falam é verdade, mas não é verdade. A Bíblia diz que só existe um caminho. E a Bíblia diz que Cristo, somente Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe muitos caminhos, existe apenas um caminho. O outro caminho é o caminho da perdição e o caminho da morte. Ele pode levar a vários outros lugares, mas a Cristo Ele não leva. A Deus somente Cristo nos leva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que em Mateus, capítulo de número 12, irmãos, verso de número 30, a Bíblia vai dizer assim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem como, irmãos, nós ficarmos divididos. Ou nós somos, ou nós não somos. Eu estou em dúvida. Não existe dúvida, irmãos. Para nós estamos o quê? Sem imparcialidade. Nós buscamos somente o quê? O caminho que nos leva a Deus. E o caminho que nos leva a Deus é Cristo. E como eu sei que eu estou no caminho, pastor? Se a sua vida estiver firmada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é uma bússola que orienta o nosso caminhar. A Bíblia vai dizer que luz para os meus pés é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então é a palavra de Deus que me mostra se eu estou no caminho ou se eu não estou no caminho. E essa é uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Mateus 22, verso número 37, irmãos. Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. É interessante que a Bíblia não escreve assim, amarás o Senhor teu Deus com o teu coração, com a tua alma e com o teu pensamento. Mas a Bíblia, Jesus, quando ele disse isso, ele foi específico em dizer de todo o teu coração. Todo é todo, irmão. Não é 99,99%. Todo é uma parte inteira. E uma parte inteira é 100%. Nós devemos amá-lo 100% do nosso coração, com 100% do nosso entendimento e com 100% do nosso pensamento. É por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo. Tem pessoas que querem que o líder cuide dela. Tem pessoas que querem que o pastor cuide dela. Tem pessoas que querem que a esposa do pastor cuide dela. Mas não, irmãos, quem cuida de mim mesmo sou eu. Quem cuida de você é você. Mas como, pastor? Mediante princípios da palavra de Deus. Então o que o líder faz, o que o pastor faz é orientar. Ele dá a direção. O pastor de ovelha, ele vai dando a direção. Ele vai mostrando
o caminho. E nesse caminho a ovelha vai cuidando dela mesma. Opa, eu não vou pisar aqui, senão eu quebro o pé. Opa, eu não vou cair aqui, senão eu vou me machucar. Eu vou andando na direção da palavra de Deus, no caminho que me está proposto, em nome de Jesus. Nós devemos tomar um cuidado, irmãos, quando nós nos desviamos do propósito do Senhor. Porque quando nós nos desviamos dos propósitos do Senhor, nós corremos o risco, irmãos, de ficarmos paralíticos. Olha o que aconteceu com esse mesmo Asa que nós falamos lá no comecinho, que Azarias falou para ele que enquanto ele estivesse com Deus, Deus estaria com ele. 2 Crônicas 16, capítulo de número 16, verso de número 12, vai dizer assim, ó: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Asa aqui, irmãos, depois de Azarias falar com ele, Asa tinha se desviado do propósito a qual Deus tinha dado para ele. Trazendo isso para os nossos dias, para hoje, aplicando em nossas vidas, isso nos mostra o que, irmãos? Que nós devemos tomar um cuidado, irmãos, para que nós também não nos desviemos desses caminhos que o Senhor já projetou para nós, que Ele já colocou para nós. E saindo e nos desviando desse caminho, fiquemos com os pés paralisados, assim como Asa ficou. O que significa pé paralisado? Pé paralisado diz respeito, irmãos, à mobilidade, ou seja, falta de mobilidade. Você já viu aquele crente que ele não tem mais ação, que ele está totalmente parado, ele não se move mais, ele está totalmente paralisado. Você não consegue ouvir mais um glória a Deus dele, você não consegue ouvir um aleluia, você não consegue ver mais alegria nele, você não consegue ver mais a presença do Espírito de Deus na vida dele. Você olha para ele, ele está o que? Totalmente paralisado. Porque muitas vezes, irmãos, ele se desviou dos caminhos do Senhor. E pés paralisados fala de falta de frutos, irmãos, ou seja, sem trabalho. Tem muitas pessoas, irmãos, na igreja que começaram uma vida cristã ativa, trabalhando, se dedicando, se esforçando, e no meio do caminho se desviou do propósito do Senhor, se desviou daquilo que Deus preparou para ele ou para ela, e hoje estão totalmente paralíticos dos pés. Muitos, depois da paralisia, fizeram aliança com Deus deste mundo, do presente século, e entregaram a Ele o que era de mais precioso. Mas nesta noite, se tiver alguém aí nos assistindo, se tiver alguém aqui que paralisou os seus pés, diferente de Asa que foi procurar os médicos, essa paralisia espiritual, ela só pode ser revertida com a busca pela presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então, se por algum motivo você se paralisou, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui esta noite, e ele quer dar vida nova para você, ele quer transformar você, ele quer alegrar a tua vida, ele quer fazer com que você seja novamente disposto para o reino, disposto para a obra. Ele não quer que os seus pés fiquem mais doentes, mas ele quer que os seus pés fiquem sarados, para que você possa desenvolver o seu ministério e fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. E por isso nós precisamos adotar princípios espirituais para as nossas vidas, irmãos. E o primeiro princípio espiritual que eu deixo aqui para os irmãos, que nós devemos anotar urgentemente para que nós possamos usufruir de todos esses, está em Provérbios capítulo de número 4, verso de número 10. Salomão vai dizer: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ou seja, irmãos, para nós andarmos
sem deixarmos nos cair nestas armadilhas, nós precisamos ouvir a instrução divina, ou seja, nós devemos mergulhar na palavra de Deus, porque nós não vamos, irmãos, a lugar nenhum sem a palavra de Deus. Você pode até achar que está andando, mas se você não estiver ouvindo a instrução divina, você está andando por caminhos errados, caminhos tortuosos. Quando Deus chega até Josué, no capítulo de número 1, versos 7 e 8, Deus vai dar instruções a Josué. E a primeira coisa que ele vai dizer a Josué é: seja forte e muito corajoso, e tome cuidado e viva de acordo com a minha lei. Ou seja, Josué, você tem que ser forte e corajoso, mas você precisa viver de acordo com a minha palavra. E daí ele continua dizendo: e não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Quer ter sucesso, irmão? Aonde você for, medite na palavra de Deus e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você andar mediante aquilo que a palavra de Deus te ensina, você será bem sucedido aonde quer que você chegue. Aonde você colocar as suas mãos, irá tudo bem, em nome de Jesus. Tem um hino que a gente canta, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar, e onde eu colocar as minhas mãos, bendita será em nome de Jesus. Deus fala a Josué: fale sempre do que está escrito na minha lei, estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você será bem sucedido. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você será bem sucedido. Então, o primeiro conselho, irmãos, ouvir a instrução divina. O segundo conselho, irmãos, é valorizar os ensinos da palavra de Deus. No mesmo texto de Provérbios 4, no verso agora de número 11, Salomão vai dizer: eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Sabedoria é muito maior, irmãos, do que conhecimento intelectual. Você já viu um matuto que nunca estudou, mas é sábio? Ele nunca estudou, irmão, não sabe nem quantas vezes que é 3 mais 3. Mas ele tem o que? Sabedoria. E tem gente que muito estudou, mas não tem sabedoria. Então o que Salomão está dizendo? Se você valorizar o que Deus tem ensinado, e valorizar o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver, você será o que? Bem sucedido. Por isso que Tiago vai dizer em Tiago 3,17: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, e é livre de fingimento. Agora nós entendemos porque que Salomão, quando foi dado a ele o direito de fazer um pedido, Salomão podia pedir tudo, irmãos, o que ele quisesse. Salomão dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, dai-me sabedoria para eu governar bem este povo que o Senhor me deu. A sabedoria, irmãos, é o princípio para o bem viver. Principalmente a sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque Tiago diz que ela é pura, pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, ela traz consigo perdão, e ela produz uma colheita de boas ações. Porque a sabedoria que vem do alto, ela não trata ninguém pela aparência, não, porque ela é livre de
todo e de qualquer fingimento. E para finalizar, irmãos, nós devemos seguir a direção divina. No mesmo capítulo de Provérbios 4, no verso de número 12, Salomão vai dizer ao seu filho: se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando você correr. Se você andar, irmãos, sabiamente, nada vai atrapalhar o seu caminho. E mesmo quando você precisar correr, em nada você vai tropeçar. Se você seguir nessa direção, irmãos, você não vai se deixar embaraçar pelos caminhos desta vida. O que significa embaraçar, irmãos? Embaraçar é igual impedir o progresso, ou retardar a ação, ou também perder o alvo. Muitas pessoas têm o progresso impedido, muitas pessoas retardam na ação, muitas pessoas não acertam o alvo, porque elas não vivem de uma forma sábia. Hebreus 13, verso de número 9, vai dizer: não se deixem levar por doutrinas várias e estranhas, que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, pois os que obedecem às outras regras não têm sido ajudados por ela. Não se deixe levar por doutrinas várias e estranhas, irmãos. Quem anda sabiamente não vai comprar os 4 grãos de feijão por R$1.000, que agora estão vendendo 4 grãos de feijão por R$1.000, para você ser abençoado. Quem anda sabiamente, irmãos, não anda atrás disso. Quem anda sabiamente, ele não busca essas doutrinas erradas e contrárias à palavra de Deus, porque ele confia que com feijão ou sem feijão, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele confia que com sal grosso ou sem sal grosso, Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Ele confia que com água ungida ou sem água ungida, Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Ele confia que com vassoura ou sem vassoura, Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Basta somente uma palavra de Deus. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de trevo de 4 folhas, você não precisa de sal grosso, você não precisa de vassoura ungida, você não precisa de grão de feijão, você só precisa da presença de Deus em sua vida, para que tudo lhe ocorra bem, em nome de Jesus. Quem anda na direção divina, irmãos, ele não fica correndo de noite atrás de ninguém. Ele corre na direção daquele que pode, daquele que é e daquele que faz. Jesus de Nazaré. Quem anda na direção divina não se embaraça com as coisas dessa terra. Antes os seus pés estão firmados na presença do Altíssimo. E firmado na presença do Altíssimo, ele peleja a boa batalha e ele sai vitorioso dela, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você esta noite, que se você tiver cuidado de ti mesmo, nada vai te deter, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você esta noite que se você tiver cuidado de ti mesmo, nada vai te parar, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você esta noite que se você tiver cuidado de ti mesmo, 1000 podem cair ao teu lado, outros 10.000 à tua direita, mas nada te acontecerá, em nome de Jesus. Eu quero pregar para você e dizer que se você estiver cuidando de ti mesmo, mal algum chegará à tua tenda, porque Deus está contigo e Ele está velando pela tua casa e pela tua família, em nome de Jesus. Se você tiver cuidado de ti mesmo, você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Se você tiver cuidado de ti mesmo, nós vamos nos encontrar no céu, em nome de Jesus. E lá nós iremos cantar e adorar o Rei Eterno e o Salvador da nossa alma,
em nome de Jesus. Para concluir, irmãos, Salomão vai dizer no verso 13, Provérbios 4:13: lembre-se daquilo que aprendeu, não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Em outra versão, pega-te a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Que nós possamos, irmãos, cuidar de nós mesmos. Se você cuidar de você mesmo, você vai ver que você vai começar a vencer, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para você se colocar de pé. Eu quero orar por você. É culto de ensino. E culto de ensino, o pastor ensina a igreja como a igreja dá. Culto de ensino, Deus mostra à igreja o caminho que a igreja deve trilhar. O culto de ensino, Deus mostra como a igreja deve se comportar, como a igreja deve fazer e como a igreja deve ser, para que nós possamos ser realmente a luz e o sal desta terra, para que você possa dar gosto a este mundo e que você possa trazer claridade a esse mundo de escuridão. Mas eu quero orar para você, para que Deus te ensine esta noite a cuidar de você mesmo. Coloque sua mão em seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada esta noite. Senhor, e nós ministramos, Senhor, a tua palavra dizendo, ó Pai querido, que nós devemos cuidar de nós mesmos. E nós devemos cuidar, ó Pai querido, dos pequenos detalhes. Senhor, porque são os pequenos detalhes, ó Pai, que fazem toda a diferença. Senhor, o que mantém um prédio firme são os alicerces que ninguém vê, que muitos acham que são detalhe, porque se presta muito mais atenção para aquilo que está aparente do que para aquilo, Senhor, que está escondido debaixo da terra. Mas que nós possamos entender essa noite, ó Pai, que para nós chegarmos até o céu, para que nós possamos, ó Pai querido, vencer este mundo, Senhor, nós precisamos e devemos cuidar de nós mesmos. Senhor, cuidar de nós mesmos é cuidar, Senhor, da tua palavra seja, Senhor, manifestada em nós. É andar segundo, ó Pai, a tua vontade. É fazer segundo a tua vontade. Senhor, para que nós possamos cuidar de nós mesmos, nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver, ó Pai querido, quais são os detalhes que precisam ser mudados. E para isso, somente com a ajuda do Espírito Santo. Então nós pedimos a Ti esta noite, Espírito Santo, nos ajude a olhar para nós mesmos. Nos ajude a encontrar os detalhes que podem nos deixar de chegar até o final. Nos ajude, ó Pai, a encontrar os detalhes que muitas vezes têm tirado a nossa paz e a nossa alegria. Ajude a cada um de nós, ó Pai querido, a achar os detalhes, ó Pai querido, que muitas vezes têm nos distanciado de Ti. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, para que nós possamos ser conduzidos pela Tua palavra, ser conduzidos pelo Teu Espírito, e para que todos juntos um dia possamos, ó Pai querido, nos encontrar no céu e dizer: graças a Deus, eu cuidei dos pequenos detalhes e por isso estou aqui contigo, em nome de Jesus. Que nós possamos andar, Senhor, nos teus caminhos, para que as tuas bênçãos possam, Senhor, nos perseguir. Que nós possamos, Senhor, andar nos teus caminhos e te buscar em todo o tempo, para que onde nós chegarmos,
nós possamos ser canal de bênção, Senhor, para as pessoas, para que onde nós passarmos, ó Pai, nós possamos deixar o cheiro do Teu bom perfume, para que onde nós tocarmos as nossas mãos, ó Pai querido, aquele lugar possa ser abençoado, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquilo possa nos ser dado, ó Pai querido, por herança. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nesta empreitada, que o Teu Espírito possa, Senhor, nos